O tema da aula de hoje é regionalização do Brasil ou divisão regional do Brasil. Então a gente vai entender na aula de hoje como que o Brasil é regionalizado e outras duas propostas de regionalização do nosso país. Por quem que foram feitas, para que foram feitas e quais critérios foram escolhidos para escolher essa ou aquela regionalização do Brasil, mas já dou um spoiler que a nossa regionalização oficial é a do IBGE, que divide o Brasil em 5 macro ou grandes regiões brasileiras. Você sabe o que é regionalizar? Eu tenho certeza que vocês já estudaram essa matéria, né? Claro. E essa matéria é muito interessante porque o nosso país é muito grande. E pelo fato dele ser muito grande, é difícil administrar, não é, galera? Um território tão gigante. O que significa regionalizar? Então eu já começo a aula de hoje com essa pergunta. O que é regionalizar? Nada mais é, pessoal, que dividir em regiões com base em alguns critérios. Você pode regionalizar qualquer espaço. A gente pode regionalizar uma cidade. Tem dentro de uma cidade uma região que é comercial, né, que tem mais loja, região de comércio. Pode ter na divisa entre duas cidades uma região de conflito, né? O critério que eu usei é ter ou não conflito. Então, você só tem que escolher um critério e aí você pode separar em regiões. Você agrupa ali naquele espaço as características semelhantes. Beleza, gente? Então, esse é o conceito oficial, vamos dizer assim, da geografia. Lembrando que você não pode usar a palavra região no senso comum. A gente usa, eu sei, mas na geografia não pode. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Pensa assim, tô dando uma aula numa sala de aula, né? E aí tem uma galerinha ali conversando no fundo. Aí eu falo, o pessoal que tá na região do fundo, parem de conversar, por favor. Eu não posso falar assim, na região do fundo. Isso não é o conceito geográfico. A geografia, vale até a pena a gente reforçar esses conceitos. Ela tem como base dos seus estudos a paisagem, o conceito de território, o conceito de lugar, o conceito de espaço geográfico e o conceito de região. Né? Como a aula hoje é só sobre região, eu não vou trabalhar com vocês esses outros conceitos, a gente pode conversar depois, mas o conceito de região é esse que eu falei para vocês. É um espaço com características próprias, características comuns, características semelhantes, que é muito importante na geografia e cai, viu, gente? Cai. Geógrafo gosta disso. Tá bom? Então vamos lá. Já entendemos o que é regionalizar? Dividir regiões usando com base algum critério, um critério ou mais. Tá? Na geografia, a gente vai regionalizar o Brasil levando em conta alguns critérios, por exemplo, físicos, naturais. A presença da Amazônia é um critério muito marcante em algumas regionalizações, por exemplo. Critérios socioeconômicos, ou seja, como vivem as pessoas, quais as condições socioeconômicas dessas regiões. Tem regiões que carecem mais, né, de serviços como saneamento, que apresentam índice mais altos de analfabetismo, de gravidez na adolescência, de mortalidade infantil, né? Então tem a ver com desenvolvimento humano. Tem outras regiões que já apresentam PIB mais elevado, PIB per capita mais elevado, já são regiões mais ricas. Ora, pode ser esse dinheiro, pode vir da indústria, pode vir do agronegócio, pode vir dos serviços, né? Então, são esses critérios mais usados na geografia para regionalizar o Brasil, né? A gente não regionaliza o Brasil, por exemplo, quem curte forró, quem curte rock, quem curte samba, quem curte funk. Não é critério gosto musical. Mas deu para entender, gente? Poderia ser, mas não é o critério oficial, nem os que caem no vestibular. Então eu já começo aqui com a nossa regionalização oficial, que é essa maravilhosa aqui do IBGE. Elas têm nomes, viu, as regionalizações. Essa chama regionalização em macro-regiões do IBGE. Esse é o nome dela. Ela foi criada nos anos 70, então foi recente.
Quer dizer, Rafa, que antes dos anos 70 tinha outras regiões do Brasil? Sim, né? Tinham outras. Sabia que já existia uma região chamada Leste? Hoje não tem. A gente tem Sudeste, a gente tem Sul, a gente tem Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Mas já existiu uma região chamada Leste. Já existiu uma região chamada Nordeste Oriental e Nordeste Ocidental. Graças a Deus que nem vocês, nem eu fui aluna nessa época, porque era sofrido, eram mais regiões do Brasil. Mas não precisa se preocupar com essas regionalizações antigas. O que vocês têm que focar mais é essa do IBGE, que é a nossa oficial, e em duas mais propostas muito interessantes que pensam o Brasil de outra forma, que não nessas 5 regiões. A gente vai comentar essas outras 2 regionalizações na aula de hoje. Os critérios são os pontos que mais são cobrados nas provas. Você tem que saber qual critério foi usado para a regionalização oficial do IBGE. Quando o IBGE criou essa regionalização, na década de 70, o Brasil era meio diferentão. Vocês conseguem perceber que as regiões são as mesmas, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ok. Mas as divisões internas eram meio diferentonas. Nos anos 70, a gente teve mudanças. Pois bem, o IBGE levou em conta principalmente critérios naturais e socioeconômicos. Fácil. Outra coisa, ele respeita a divisão entre uma região e outra, ele respeita a divisão interestadual, então ele não corta nenhum estado ao meio. A gente vai ver uma regionalização que corta alguns estados ao meio, não ao meio, mas alguns pedacinhos, né, dividem estados em 2 ou mais regiões. No IBGE, não. Lembrando que o IBGE é um órgão público, não é uma iniciativa privada, é do governo federal. E hoje é assim, galera. Pode ser que mude? Pode ser. Já mudou algumas vezes. Em 77, surge o Mato Grosso do Sul. 81, RO, é Roraima ou Rondônia? Que vocês acham, gente? Rondônia. Rondônia vira estado, porque antes era território. Território é uma categoria diferente de estado, né? Estado pode ter suas próprias leis, desde que não fira a lei da União, a lei do Brasil, né? A lei federal. Em 88, Roraima, ou Roraima, pode falar de qualquer jeito desses. Eu gosto de falar Roraima, não sei porquê. E o Amapá viram estados também, sobem aí na vida. E Fernando de Noronha, ele era um território, em vez de ele subir na vida e virar um estado, o coitado do Fernando de Noronha desceu na vida e virou apenas um distrito de Pernambuco, que é um estado, né? E também a gente teve o estado mais novo criado no Brasil, que foi Tocantins, dividido aqui com Goiás. Então, essas são as principais mudanças. Aqui, ó, voltando ao assunto que eu tava falando para vocês, o Brasil já teve outras regionalizações. Olha que louco a de 45. Em 1945, por exemplo, o Brasil era dividido em região norte, centro-oeste e sul, beleza. Agora, leste meridional, leste setentrional, nordeste ocidental e nordeste oriental. Olha que complicado, né, galera? Sorte que mudou, então já passou por algumas outras mudanças. Nos anos 60, antes dessa oficial do IBGE, existia uma região chamada Leste, certo? E São Paulo, quem mora em São Paulo, se localizava na região Sul. Então vamos ao que interessa. O que realmente cai nos vestibulares e nas provas, e cai muito. Essas 3 regionalizações aqui. A oficial do IBGE, que é a nossa, e essas outras 2 propostas. Essa chamada regionalização Os 4 Brasis, que obviamente divide em 4 regiões, vou explicar cada uma delas. Ela foi proposta pelo mestre da geografia Milton Santos, querido professor Milton Santos, o papa da geografia. E a outra regionalização foi a do Pedro Pinchas Geiger, que também é um geógrafo, e ele propôs o Brasil dividido em 3. O que a gente tem que entender é quais são os critérios usados em cada uma dessas regionalizações. Esse é do Pedro Pinchas Geiger.
Ele foi criado lá na década de 60, antes do IBGE. Poderia ser essa nossa, em vez do IBGE, né? O IBGE foi nos anos 70. Ele propôs dividir o Brasil em 3 grandes regiões. Tendo olho nela, a primeira coisa que chama atenção, que é a que diferencia das outras 2 regionalizações, é que ela não respeita os limites interestaduais. O norte de Minas Gerais, por exemplo, ele pega pertencendo à região Nordeste, porque ele é muito mais fiel à realidade ali local. Fato, se você viaja para o norte de Minas, ele se assemelha muito mais ao sertão, à paisagem com caatinga, do que com a do Sudeste. Então, eu concordo esse ponto, eu acho que ele é mais fiel, só que é menos didático, né? Porque é ruim cortar um estado ao meio, mas é assim. Ele leva em conta os critérios naturais, históricos, mas principalmente o nível de desenvolvimento socioeconômico dessas 3 regiões. Então, isso é muito legal, porque ele pega aqui, ó, essa região que seria a norte do IBGE, ele chama de Amazônia. Eu gosto disso porque a Amazônia realmente é muito presente ali. Outra coisa presente aqui na Amazônia, ele classificou a importância econômica dela. Se a gente voltar para os governos militares, na década de 70, a gente teve a criação da Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial ali, né, com o intuito de atrair pessoas. A gente tem Sudam, a gente tem a Civan, que são projetos militares, né? O projeto Calha Norte, projeto militar, e o Civan com imagens de satélite, com a finalidade de proteger a floresta e também as fronteiras. Então é legal vocês ficarem de olho um pouco nesses projetos militares de cada época. O Grande Carajás, que tem a ver com a mineração na Serra dos Carajás, é tudo na região chamada Amazônia. Trouxe bastante prosperidade, por isso que ele engloba como Amazônia. Região Nordeste, ela continua, né, o mesmo nome da IBGE, com os mais graves índices socioeconômicos, que a gente já conhece, principalmente no sertão, não tanto na zona da mata, que a gente tem uma industrialização lá, uma população significativa e tudo. O turismo é importante na região Nordeste, mas tem a seca no sertão. A do Pedro Pinchas Geiger, eu acho muito mais fiel à realidade, tanto paisagística quanto socioeconômica local. E ele chama de Centro-Sul, muita gente não concorda com isso, porque ele junta no mesmo pacotão Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E Centro-Oeste é muito diferente da região Sudeste. Quem mora aí, né, no Centro-Oeste sabe disso. E por que ele juntou nessa mesma região chamada Centro-Sul? Porque o que ele levou em conta é o nível de desenvolvimento socioeconômico. E, de fato, no Brasil, onde tem o maior nível de desenvolvimento, tanto de riqueza, seja do agronegócio do Centro-Oeste, quanto a riqueza do Sul e do Sudeste, tá aí no Centro-Sul. Vocês concordam, gente? Foi o critério dele. O critério dele foi esse, principalmente pensando no Nordeste. O Nordeste já teve a sua importância histórica, que a gente viu lá passada, com o começo do Brasil, não foi no Nordeste, gente? A colonização, a cana, a capital era lá, Salvador, era um centro importante político e econômico, por isso que ele regionalizou. Então, o critério histórico entra no Geiger. Hoje, o Centro-Sul, para ele chamou de coração do Brasil, porque, veja, o que ele englobou como Centro-Sul? Um polo político, que tá aí Brasília, o Distrito Federal, é ou não é? O centro político. Um centro econômico, que são os parques industriais do Sudeste e do Sul, e o centro econômico do agronegócio, que é o Centro-Oeste. Ele pega economia, ele pega o centro político. É bem interessante essa regionalização aí dele, viu, galera? Mas ela é fácil de identificar nas provas. Você bate o olho, não respeitou os limites dos estados, é a dele. E vamos terminar a aula com a outra proposta, chamada Os Quatro Brasis, do grande professor Milton Santos. Divide em 4 regiões, né, chamada Amazônica, não Norte, Nordeste continua, Nordeste é a única que fica igual nas 3, Nordeste no IBGE, Nordeste nas 3
regiões, complexos regionais, e Nordeste do Milton Santos, os 4 Brasis. Centro-Oeste com uma diferença, o Tocantins cai para o Centro-Oeste e não na região Norte, como é a do IBGE. O mais diferente da regionalização dele é a chamada região concentrada, na qual ele juntou a Sudeste e a Sul do IBGE. A regionalização dele é uma das que eu mais gosto, eu confesso, não é por ele não, eu acho que faz mais sentido no Brasil hoje, tanto é que ela é a regionalização mais nova, né? Ela é de 99, então ela é quase do século 21, finalzinho do século 20, é uma regionalização mais moderna. O que ele dividiu nessas 4 grandes regiões? O critério que ele escolheu foi o meio técnico, científico e informacional, o desenvolvimento desse meio. Mas vamos destrinchá-lo para vocês entenderem melhor. O meio técnico para o Milton Santos tem a ver com a mão de obra, o conhecimento técnico da população que mora ali. É uma mão de obra qualificada para qual tipo de trabalho, para qual setor da economia? É qualificada para o setor primário? Ela é mais voltada para os serviços? Ela é mais voltada para a produção industrial? Então, o meio técnico para ele é isso, tá bom? O meio científico é a produção do que, gente? De ciência. E onde se dá a produção de ciência? Nas universidades. Então, qual dessas 4 regiões tem mais universidades, mais produção de conhecimento científico, de pesquisas? Beleza? E para finalizar, o informacional. Esse professor, ele estudou muito o fluxo de informações, o que conecta um ponto a outro, a globalização, ela é muito conectada, né, pelos meios de comunicação, para fazer com que a informação circule. Onde a gente tem mais fluxo de informações? A gente tem na região concentrada, por exemplo. E ele foi muito didático, porque ele chama de amazônica, assim como Geiger, né? Gostei, porque de fato a Amazônia predomina ali. Só que onde tem mais presença do meio técnico, científico e informacional, ele chama de concentrada, ou seja, onde se concentra, onde tem mais, né, desenvolvimento técnico, mais mão de obra, mais serviços, mais parques industriais. Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo? Onde tem mais universidades, as melhores universidades, também está concentrada na região concentrada. Não que não tenha universidade no Nordeste, no Centro-Oeste, tem, mas menos, né? E por fim, o meio informacional, onde há maior fluxo de informação, atrelados muito às novas tecnologias, claro. Tudo bem, gente? Então, o que é marcante, assim, pra você bater e levar a questão a acertar? Falar desse critério meio técnico, científico e informacional, respeitando os limites dos estados, ele não corta estados ao meio, certo? E ele leva em conta o critério esse que eu falei para vocês e não tanto outros critérios. Eu acho que representa mais o Brasil que é hoje. Por exemplo, a região Centro-Oeste, ela detém o meio técnico voltado ao agro, produção de ciência voltada ao agronegócio, né? E o meio informacional também. A gente tem hoje uma imensa tecnologia no campo, né? Então, como é esse meio em cada região? O Nordeste, ele já carece. Tirando a zona da mata, o Nordeste já carece desse meio técnico. E na Amazônica também, com a presença da floresta. Outra coisa legal, né, que tem a ver com o meio científico e informacional é a presença de tecnopolos. A gente tem aqui em São Paulo o ITA, a Embraer, né, que é o nosso Vale do Silício aqui brasileiro, né, produção de avião. A gente tem tecnologia para fazer avião, gente, né? O ITA, a Unicamp, a UFSCar, né? Várias universidades são grandes e verdadeiros polos tecnológicos, engenharias aeroespaciais. Olha que moderno, galera, né? Onde que tá? Na região concentrada. Não é difícil, né, pessoal? Vocês gostaram de conhecê-los? Então, essa foi a aula de hoje sobre regiões do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais. Guardem, vamos relembrar os critérios de cada uma.
e bater o olho em cada mapa, saber qual é qual. É isso que cai. Essa foi a aula de regionalização do Brasil, as divisões regionais, quais critérios mais usados, tanto a oficial quanto as duas propostas, que são bastante cobradas nas provas, que vocês lembrem os critérios, os mapas, né? Como é essa regionalização de bater o olho, saber identificar qual é qual, quem fez qual e os critérios, gente, tem que saber. Então, espero ter ajudado. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!